Eu quero trazer uma palavra hoje que ela fala muito comigo, fala muito com a minha vida. E eu acredito que ela fala com a vida de cada um de vocês. Na nossa caminhada de vida e depois da nossa caminhada com Cristo, nós não estamos isentos de nenhuma sorte, de nada, isentos de nada. Mas tirando desse princípio, a gente tem que entender como que nós vamos caminhar, né? A forma como vamos caminhar. E por isso que um dia eu estava deitado lá e Deus me incomodou com uma palavra que, na verdade, veio de uma resposta. Ela veio como uma resposta no meu coração diante de uma pergunta que eu fiz. Então, o que eu trago hoje para a igreja não é só uma palavra, não é uma reflexão, não é um entendimento, mas ela é parte de uma experiência que a gente tem que buscar, viver, compreender, entender, porque as coisas de Deus, ela é um mistério para muitos de nós. Mas quando Deus se revela, quando Ele fala, o nosso coração entende, a nossa alma entende. E isso traz descanso e traz refrigério. Eu quero falar um pouco sobre capacidade e contentamento. Um texto, talvez é um dos mais conhecidos, né, da Bíblia, mas também eu acredito que ele seja também um dos mais mal interpretados. O texto que eu quero usar aqui hoje é um texto simples, mas ele tem uma mensagem muito forte, que está em Filipenses 4, de 11 a 13, que conta um pouco da experiência de Paulo. Paulo ensina muito para a igreja, Paulo ensina até hoje, Paulo fala até os dias de hoje, e Paulo vai falar muito até Jesus voltar, com a experiência dele. E nós temos, sim, como viver essa experiência de Paulo, porque eu vivo ela. O texto diz assim, eu vou ler na versão que eu copiei aqui do meu estudo, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. E ele finaliza: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por que eu falo que essa palavra aqui é uma palavra que a gente escuta muito, a pessoa repete muito ela em várias circunstâncias? Por que ela é mais falada, mas também ela muitas vezes é mal interpretada? Porque são falas isoladas, são falas sem contexto, né? São frases que muitas vezes são usadas em contextos motivacionais, que te levam a uma emoção, mas muitas vezes ela não fala ao seu coração. Uma coisa que eu costumo dizer, encher a boca de palavras não quer dizer nada. Mas quando você enche de coração o seu coração de esperança, aí sim faz a diferença. Falar, todo mundo fala. Mas abastecer com essa esperança, encher o coração, porque encher a boca de palavra é fácil, mas encher o coração de esperança exige uma tarefa, exige um exercício. E é disso que a gente vai falar disso, de capacidade e contentamento. Quando a gente fala que essa palavra, quando tudo posso, né, que são palavras que todo lugar que você vai, não,
tudo pode, você pode, né? A gente fica motivado, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm essa vontade de fazer com que você avance, que você cresça, que você prospere, que você vença a luta, vença a batalha, né? Mas não adianta, se isso não atingir como uma flecha lá no seu coração, não vai surtir efeito. O que Paulo fez foi justamente isso. Ele, encarcerado, escreveu a Filipenses, mas para atingir o coração daquela igreja, daquele povo, do qual ele era grato por tudo que eles faziam por ele. Paulo declara que a capacidade de viver em contentamento em qualquer situação vem da força de quem? De Cristo, independente de circunstâncias exteriores. Ele demonstra que um estado de espírito marcado pela alegria, paz e confiança, que apesar de preso, atribuindo essa serenidade à força de Jesus Cristo. Quando a gente pensa em tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? A gente tem que entender que o foco não está no tudo posso. Eu posso tudo. Eu quero estar aqui, eu quero estar ali, eu quero ter, eu quero ser. Mas a gente tem que entender que o foco está errado. O foco tem que estar mas naquele que me fortalece. Você pode sim, meu irmão. Eu acredito que você pode todas as coisas. Mas você só pode naquele que te fortalece. A gente vive num modelo de sociedade hoje muito competitivo. A cobrança de tudo quanto é lado. Onde que valoriza mais o quê? A capacidade intelectual, a capacidade individual das pessoas, a sua capacidade, o seu curso, o seu diploma, o seu mestrado, o seu conhecimento. A sociedade valoriza isso. O que você é, o que você tem. E a gente tem que entender um pouco dessa questão do que a sociedade cobra. Das suas habilidades, dos seus resultados e das suas conquistas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que junto da capacidade precisamos também o quê? Um cultivo, uma semeadura, um tratamento, um cuidado todo especial quando se fala em contentamento. O contentamento, muitas vezes para as pessoas, é estar feliz com o que tem. É dentro da circunstância que ele vive. E é importante lembrar que também o contentamento ele não abrange o conformismo. São coisas totalmente diferentes. Contentamento é uma coisa e o conformismo é outra coisa. Não significa, eu até anotei isso aqui para mim não esquecer, porque uma coisa que me confrontou, mas vem cá, contentamento, tem alguma coisa estar conformado? Não tem, meu irmão. Aí eu tive que escrever isso aqui. Não significa aceitar, segura a palavra, a mediocridade ou cruzar os braços diante das oportunidades, mas sim viver com gratidão e confiança em Deus, mesmo enquanto trabalhamos e buscamos avançar. Entendeu a diferença? Dá para compreender essa diferença? Por isso, meu irmão, o que eu quero falar para você é o seguinte, que o conformismo, ele paralisa, ele estagna. Conformidade é uma coisa, não, estou conformado. Eu não estou falando que o contentamento, que você tem que estar satisfeito com o que você tem. Não, eu estou contente com o que eu tenho. Não é só nesse sentido. A conformidade, ela paralisa o ser. Eu lembro que eu via pessoas indo para a igreja. E me incomodava o fato de as pessoas irem para a igreja, sentar num banco da igreja, sair do banco da igreja, ir embora para casa, igual o pastor fala. No domingo que vem ele vem. Isso é conformismo.
Vai fazer o que na igreja? Vai cumprir um papel social, um papel com a comunidade? Isso é um exemplo. Mas o que eu posso te dizer é que o contentamento, ele é diferente. O contentamento, ele fortalece. Porque quando buscamos, dentro do entendimento de Paulo, o contentamento, nós nos fortalecemos. É onde nós vamos buscar combustível para o quê? Para continuar caminhando independente da adversidade. Paulo tinha um cenário totalmente desfavorável para ele. Foi preso, apanhou na cadeia, tantas circunstâncias. Todo mundo conhece a história de Paulo. O equilíbrio entre a capacidade e contentamento define a nossa vida espiritual e emocional. Como que eu cheguei a essa reflexão? Vou te dar exemplos meus. Eu tenho que dar meus exemplos. Quem que já teve aqui um dia difícil? Ou a vida está beleza para todo mundo? Eu fico pensando assim, gente, será que é só eu? Parece que quando a gente olha aquele velho ditado, a grama do vizinho. Oh, beleza, a grama do vizinho. Mas e a minha? Eu tenho que falar das minhas experiências. Aonde que me trouxe a essa reflexão? Por isso que eu falo, o contentamento fortalece, o contentamento traz crescimento, o contentamento traz amadurecimento, nos fortalece dia a dia para viver um dia após o outro, independente da circunstância. Cada um aqui tem uma luta, independente de... Porque tem gente que tem muita folga na fartura, mas está faltando alguma coisa. Então nada é completo, meu irmão, nessa vida. Deus não te prometeu aqui nessa terra nenhum paraíso. Paraíso não está aqui. Mas deixa eu contar a minha experiência. Teve umas semanas atrás, e assim, para que todo mundo saiba, minha filha faz uma faculdade, e muitas vezes essa faculdade ela é apertada em todos os aspectos, de tempo, financeiro, enfim. Eu tenho lá meu carrinho, e assim, já estava passando uma semana daquelas assim, não podia acontecer mais nenhuma vírgula. E eu estava indo levar 5h30 da manhã, ao horário que eu já estou andando na rua, 5h30, 6 horas da manhã. E assim, eu tomo cuidado, porque eu tenho um carrinho velho. O contentamento é isso, irmão. Já andei de Mercedes, de BMW. Mas nada me diminui porque eu ando num golzinho. Entendeu? Nada me diminui diante de Deus porque eu ando num golzinho. E numa manhã dessa, saí, é longe, os estágios tudo é longe. É 15 quilômetros, 20 quilômetros, 12 quilômetros, tudo é longe. E a gente tem que sair de casa assim, Senhor, guarda esse carrinho aqui que o Senhor já está guardando há tanto tempo. E numa dessas caminhadas, e eu já tomo um cuidado, vejo se tem combustível, vejo se o pneu está cheio. Os cuidados normais que você teria com um carro, mas com um carro velho ele tem que ser redobrado. E está lá eu, 6 horas da manhã, cruzando, e pá, em plena rodovia ali, movimentada, o carro fura o pneu. Irmão, eu já tinha comprado esse pneu para substituir, porque eu falei, esse pneu vai me deixar na mão. Eu tinha acabado de colocar aquele pneu. E o pneu simplesmente esvaziou. Ele não furou, ele esvaziou. No meio do trânsito. Aí eu peguei, corri com o carro, atravessei, botei numa rua. Falei, filha, pede um Uber, acaba de chegar. Mas e você, papai? Papai vai dar um jeito, preocupa não. E isso, vou falar para vocês, irmão, eu não tinha step. E as coisas vão ficando difíceis. Aí você está ali, é um momento de estresse. Mas eu fiz, nesse momento, minha filha chegou no estágio em segurança e tal. E é uma das circunstâncias que a gente passa. E eu perguntei assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com tudo isso?
perguntei para o Senhor. Olhava aquele carro, sem estepe, 6 horas da manhã, não tinha borracharia aberta, nada próximo, tudo era uma marginal longa. Eu falei, o que eu tenho que aprender com tudo isso? E aqui veio a resposta. A resposta, irmãos. Contentamento. O contentamento. E ali eu tenho que sair dali glorificando, agradecendo, sabe? Mas essa resposta ela não veio de imediato. De imediato eu tinha que tomar providência. Rodei com um carrinho ali, meio capenga ali, cheguei no lugar, enchi o pneu, enfim. E eu precisava dessa resposta. Essa resposta que veio de impacto comigo. E simplesmente, você sabe o que o pneu tinha? Nada. Cheguei no posto, pus ar nele de novo, encheu, está cheio até agora. Não furou, não estourou, não passei em prego, não cortou, nem nada. Por isso, irmãos, independente da circunstância, não murmure, não reclame, não olhe o cenário, olha para Cristo. Porque naquela hora a minha vontade era de dar uma bicuda. Era de dar uma bicuda. Mas eu olhei aquele cenário e falei, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, diante de circunstâncias, diante de momentos, diante de dificuldade, seja qual for a sua particularidade, né? Tenta tirar, tenta extrair, tenta buscar no Senhor a resposta verdadeira. A resposta ela não está na conta do banco. A resposta não vai chegar alguém batendo na sua porta. Mas a resposta ela vai vir direto do céu para o seu coração. Ela vai te encher, ela vai te suprir. Ela vai te dar essa capacidade. É onde eu quero falar. Capacidade. Busca. Você é capaz. Por isso que capacidade tem a ver com contentamento. Porque diante de uma circunstância, Deus te capacita. Deus te capacita. É nas horas difíceis que Deus te capacita. Não adianta levar o seu problema para papapá. Daqui a pouco as pessoas te olham, lá vem o irmão lá com o mimimi dele de novo. Papapá. Não adianta, irmão. A sua dificuldade, a sua dor é você e Deus. Nós temos amigos. Temos amigos para aconselhar, para orar, para conversar, mas procure primeiro o Senhor. Aí o Senhor vai providenciar pessoas, recursos, vai providenciar o que ele vai mexer o céu. Mas procure primeiro o Senhor. Eu separei alguns tópicos nessa palavra, mas eu vou falando que está no meu coração. De repente eu largo esse papel igual uma vez eu larguei na segunda-feira. Mas eu tenho que falar o que está no meu coração. Eu preparo tudo bonitinho, escrevo muita coisa, mas o Senhor é que fala. E eu separei aqui 4 tópicos curtos para falar sobre essa questão de capacidade e contentamento. Quando eu falo assim, contentamento é em todos os sentidos. A coisa que eu mais adoro fazer durante o dia é quando eu vejo um prato de arroz. Aí eu lembro do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pode ter uma ervilha naquele prato. Eu curvo minha cabeça e obrigado, Senhor. Pode ter um tomate e um ovo. Obrigado, Senhor. Porque eu conheço muita gente que tem muito e não sabe nem a quem agradecer. Eu já escutei gente assim. Eu já escutei gente que tem dinheiro, tem patrimônio. Eu falo assim, nossa, eu tenho tanto, mas tem hora que eu não sei nem a quem agradecer. Você acredita? Então, por isso, a gente tem que estar contente em tudo. Mas vamos lá, senão a gente não vence a hora. O que eu quero falar para você? Que capacidade ela vem de Deus e não de nós. É Ele quem nos dá dons, talentos e inteligência. É o que nós devemos buscar para a nossa vida, para o nosso dia a dia e principalmente na obra dele. Porque cada um que aqui foi chamado
tem algo para fazer aqui nessa obra. Você não foi chamado aqui para sentar aqui, não. Se você veio para sentar aqui, ir embora e voltar e sentar de novo, irmão, tem que rever sua vida. Deus nos chama todo dia. Chamou o pastor Renato, até falei com ele na segunda-feira. Chamou o Renato para ser pastor. Pastor, rebanho de ovelha. Você sabe o que é pastor de ovelha? É pegar a ovelha que vem lá doída, toda machucada, cheia de carrapicho, tem que ir lá e tratar, limpar, cuidar. Não é assim, pastor Robson? O pastor, quando tem cheiro de ovelha, mas é um chamado. Ah, mas ele não sabe nem ler nem escrever, igual eu já vi. Deus capacita. Ah, não sei nem ler nem escrever, mas Deus nos chamou para a obra. Ele capacita. Aqui, na igreja, ninguém quer saber o seu talento profissional, o seu curso, o seu MBA, o seu pós. Não. Ele quer saber da sua disposição. Por isso ele capacita. Capacita você lá no grupo de vida. Capacita você aqui no grupo de oração. Capacita aqui na obra, na igreja, no domingo, quando está cheio. Tem boas-vindas, tem música, tem serviço demais aqui. E os obreiros sempre foram poucos. A Bíblia já fala isso. A colheita está aí. E os obreiros estão aqui. É cada um de nós. Cada um fazendo o seu pouquinho. Não é todo mundo fazendo tudo. Não é um fazendo tudo. É todo mundo fazendo um pouco. Igual foi falado na nossa reunião hoje cedo. Você pode vir aqui trazer uma mensagem, você pode vir aqui ajudar, você pode fazer o trabalho uma vez no mês, uma vez na semana, mas você pode. Então, capacidade, ela não é de nós, da nossa iniciativa. A única coisa é que Ele quer a sua vida, a sua disposição. Vamos ler lá em Coríntios, 2 Coríntios 3:5. Eu achei esse texto interessante para compartilhar aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas da nossa capacidade, que vem da onde? De Deus. É assim que a obra de Deus funciona. Deus não quer simplesmente pessoas, quer pessoas dispostas a pagar um preço. Isso nos ensina que devemos o quê? Desenvolver nossa capacidade sem o quê? Sem orgulho, sem vaidade, sem nada. Só se dispõe a fazer. Lembrando que tudo que temos e fazemos, ela o quê? Ela procede do Senhor. Procede do Senhor. Porque eu vejo tanta gente trabalhando na obra, em vários lugares, eu tenho vários irmãos, fiz 20 anos de conversão, de vida cristã, e convivi muito tempo com a igreja, porque a gente sempre trabalhou. Uma coisa que nunca fiquei foi sem trabalhar na igreja. Talvez, pastor, me perdoa, devia estar trabalhando mais aqui. São circunstâncias, são momentos, deveria estar trabalhando mais. Eu me cobro isso, a Beth cobra, a gente cobra. Mas eu vejo, muitas vezes, mais vaidade, mais orgulho do que entrega. Eu vejo isso. Por isso que capacidade, ela vem do Senhor, que gera o quê? Contentamento. Contentamento, ela é um aprendizado diário. Onde que eu quero colocar com isso aqui? Você tem que querer isso. O contentamento, o Espírito Santo habita em mim, isso já é um fruto do Espírito, e papapá. Não, irmão, não é. O Espírito Santo é uma pessoa. E você tem o quê? No seu dia a dia, na sua vida, né? Alegrar esse Espírito, porque também você pode entristecer ele. Aí como é que você quer que gera fruto?
Eu falo que isso é uma decisão. Você decidiu estar contente. Eu decidi estar contente em tudo. Eu quero contentamento em tudo. Igual Paulo colocou lá. Se eu estou com fome, eu estou contente. Quando eu falo esse contentamento aqui, irmão, isso é uma coisa, é praticamente sobrenatural. Quando eu falo contentamento, não é ficar rindo, feito bobo da corte para as paredes, rindo para tudo, sabe, sendo hipócrita. Não, não é isso que eu estou falando. Porque tem hora que tem dor mesmo. Nós somos almas, seres humanos. Nós temos sentimentos. E esse sentimento tem hora que dói. Ele coloca até um nó na nossa garganta. Mas, irmão, até nisso a gente tem que encontrar contentamento. Até no nó na garganta, no choro, na lágrima. Na hora que parece insuportável. Ainda assim, você tem que falar assim, o Senhor é comigo. Ele não vai deixar que eu pereça. É isso. É isso que me leva todo dia para a rua. Todo dia eu levanto 5 horas da manhã. Vou parar às vezes às 8, 9 da noite. Mas é isso que traz alegria no meu coração. Esse contentamento independente da circunstância. Então, é um exercício. Você tem que fazer isso. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que buscar na palavra. Você tem que buscar na comunhão. É você, irmão. Ou você vai preferir ficar aquela vida, como disse lá no início do texto, medíocre. Temos que sair desse status da mediocricidade. Eu sou meio difícil com essa palavra. Temos que sair desse status. E fazer uma posição, uma virada de curva. Não aceito isso. O texto aqui diz assim, Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. Isso mostra que contentamento não é uma coisa automática. Ele é um aprendizado que exige o quê? Fé, disciplina e, sobretudo, confiança no Senhor. Não é uma coisa motivacional, igual eu expliquei lá no início do texto. Todo posto daquele fortalece, pum, vou para a rua. Encher o coração de energia. Não estou falando de nada disso, isso tudo é muito bom. Você está positivo, com a mente ligada, conectado com as pessoas, isso é bom. Mas sem esses atributos aqui, você não vai para canto nenhum. Fé, disciplina e, sobretudo, a confiança em Deus. Isso traz aprendizado. Isso traz aprendizado. Igual eu tirei lá, esse exemplo, são tantos outros, irmãos, mas eu citei esse do carrinho, que é recente. E o que eu aprendi? A descansar. Você não vai poder fazer nada. Só creia, somente creia. Enche seu coração de alegria, mesmo nesse momento. E olha que era uma semana, se fosse só aquele pneuzinho, vai lá. Mas era um acumulado de coisas. Pressão de todo lado. A matrícula tinha que fazer, e não sei o quê, a faculdade ligando, sabe? É um negócio louco, irmão. E diante dessa loucura, desse cenário, é que Deus nos capacita. Mas se você está contente nele, se você busca nele, irmão, isso aí eu provo e eu me alegro demais. Meu coração é pleno nesse sentido. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Foi fácil? Não. E no começo, então? Que dá vontade de chutar o balde. Por isso que eu falo assim, irmão, não desista. Não desista. Sabe por que você não deve desistir? Porque lá na cruz Jesus não desistiu, ele poderia ter desistido. Lá ele poderia ter desistido. Ele não desistiu. Ele morreu no seu lugar. Ele não morreu porque mataram ele, não. Foi um preço alto. Mas ele ressuscitou e trouxe essa vida para nós. Ele não desistiu. E jamais desistiria. Aí eu pergunto, e você vai desistir no meio do caminho? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria? Uma coisa eu falo, irmãos, eu não tenho tudo o que eu quero.
Não tenho. As minhas vontades são grandes, são gigantes até. Mas eu tenho tudo que eu preciso nesse momento. Eu estou contente, eu estou alegre e meu coração tem paz. Mesmo diante da tribulação e da adversidade. É isso que Paulo aprendeu. Você acha que Paulo lá no começo foi fácil para ele? Ele é um cara que tinha tudo. Tinha status, tinha poder, cidadania, respeito. De repente tudo isso foi tirado. E ele teve que entender todo esse propósito, todo esse cenário. Então ele teve que aprender. O inimigo tenta roubar nossa alegria, comparando-nos à comparação. O diabo está sempre colocando essa semente na sua mente e no seu coração. Repreende, irmão. Esses comparativos, muitas vezes, é o diabo falando. Você tem que estar contente com o seu, com o que você tem. Ah, o irmão comprou um carro. Ah, a família. Ah, o cunhado. Ah, ele comprou a chácara. O comparativo. Ah lá, ele está prosperando, você não está. Ele tem, você não tem. Isso é do diabo. Quando acontecer essa semente colocar no seu coração, meu irmão, afasta disso. Afasta disso. Porque a verdadeira paz, ela vem de entender de Deus que nos dá o que nós precisamos. E quando nós precisamos? Não é no seu tempo não, meu irmão. É no tempo que Ele determinar. O tempo do Senhor é um tempo certo. A gente tem pressa. E às vezes a nossa pressa, ela acaba com a gente. Acaba trazendo ansiedade, uma série de coisas. Por isso que o contentamento é importante. Porque no contentamento a gente tem essa capacidade de esperar. Porque quando a gente fala em alguma coisa que vem do Senhor, Ele te dá capacidade. Ele te dá capacidade de esperar, de suportar, Ele te dá capacidade de entender, capacidade de compreender. Ele te capacita em tudo. Até a você lidar quando tem muito. O problema é aí, quando se tem muito. A zona de conforto, isso é perigoso. Vamos ler lá Timóteo. Timóteo 6,6. Eu não sei se eu passei. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Tem a versão que fala diferente, né? A fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esse lucro aqui não é lucro financeiro, não. Esse não é o lucro que traz a ganância, o poder, não. Esse lucro que a gente fala aqui, ele fala de prosperidade. Ela fala de uma fé piedosa, que ao mesmo tempo, né, nos faz compreender daquele velho ditado, que a gente tem que entender e levar para a vida. Desse mundo, você não traz nada e não leva nada. Simples assim. Isso resume essa palavra aqui. Desse mundo, você chegou sem nada e vai embora sem nada. Jesus te prometeu alguma coisa nessa terra aqui? Ele te prometeu isso aqui, ó. O poder dele para suportar o quê? As dores desse mundo. Isso ele te deu. Não te deu só isso. Te deu um caminhão de ferramenta para você poder viver isso. Um caminhão de ferramenta. Tem ferramentas aqui para você trabalhar. Para quê? Para suportar. Até quando eu falo assim que Paulo diz que teve fartura e tal, até fiz essa pergunta aqui na segunda-feira, né? O que nós aprendemos com a fartura? Quando nós temos muito.
eu posso ter certeza, irmão. Eu pensei em uma coisinha ou outra, mas a maioria, ela traz coisas não boas. Na fartura, nós só aprendemos a ser egoístas, infiéis, avarentos, desperdiçamos e perdemos a grande oportunidade de servir melhor. Eu não estou generalizando, mas é uma palavra muito forte, porque eu vi isso acontecer com algumas pessoas. Pessoas que chegaram na presença de Deus, muito simples, muito humilde, e ali trabalhou, prosperou. Já viu o crente quando prospera? A primeira coisa que ele compra é uma chácara. A chácara é aquilo que já te tira ele da obra. Ele não está na escola bíblica dominical, porque ele chega à tarde, ele virou um visitante na igreja. Só estou dando um exemplo aqui, uma ilustração para você entender o que a fartura pode fazer. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem o bom uso da fartura, que faz o bom uso do celeiro, que tem sabedoria no celeiro, que tem contentamento na fartura. Mas o contentamento não é essa alegria que as coisas podem dar, não. É o contentamento que vem da vontade do Senhor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente sair dessa turbulência, as coisas têm que ser diferentes. Hebreus 13, 5, diz assim também: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. É o que eu falei agora há pouco. Não desista, irmão, porque está aqui, é promessa. Jamais te abandonareis. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E eu preciso mais o quê? Eu só tenho que descansar. Contentamento não significa satisfazer o pouco por falta de perspectiva, mas confiar em Deus, que está cuidando de tudo e que seu plano é sempre o melhor. Viver uma vida em contentamento, é igual eu falo, não impede, nada. Quando eu falo assim, o contentamento é estar contente em todas as circunstâncias. Mas não é a questão do contentamento do acomodar, não é conformar. Irmão, continue trabalhando, continue buscando o seu espaço, vai buscar o seu diploma, vai buscar o seu doutorado, vai buscar a sua formação, vai buscar a capacidade intelectual, tudo bem. Igual eu falei, tudo isso é muito bom. Mas pede contentamento do Senhor para você fazer o bom uso disso. Deus não falou que você tem que viver uma vida franciscana, né? Onde está escrito isso? Esse voto? Não. Então, contentamento é uma coisa. E, na verdade, essa perspectiva que a gente fala aqui é a nossa perspectiva de vida. É poder crescer, amadurecer, viver e entender as coisas do Senhor. Terminando aqui meu penúltimo ponto. A verdadeira força, ela está em Cristo. Nossa capacidade pode falhar, nossos recursos podem acabar, mas em Cristo temos forças para enfrentar toda e qualquer situação. É no contentamento que descobrimos que a suficiência de Cristo é maior do que qualquer escassez ou abundância. É onde eu falei. Então, no muito ou no pouco, a nossa suficiência é o quê? Cristo. Cristo nos suporta. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que é o que nós falamos, do foco. O foco é Cristo que me fortalece. Não é o posso todas as coisas. Em João 15:5, sem mim nada podeis fazer.
Na verdade, esse texto ele é muito bonito. Olha lá. Ali está mais completo. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse muito fruto, esse fruto é fruto do Espírito, irmão. Quando você está contente, Deus te preenche, Ele te dá esse fruto, fruto da sabedoria, fruto da paciência, do contentamento. É tanta coisa. Tem gente que fala que confunde isso aqui, dá muito fruto. Não é eu levar vidas para Jesus, porém isso é muito bom. Mas não, esse fruto que ele está falando é justamente isso. Os frutos do Espírito. Por isso que a gente fala assim, sem contentamento em Cristo, sem a nossa vida em Cristo, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada na obra, não podemos avançar, não podemos fazer, não podemos ensinar, não podemos nem abrir essas portas. Mas em Cristo Jesus a gente pode. Vou já finalizar aqui nosso último item, que é justamente a capacidade, fazer um comparativo, um breve comparativo, que é a capacidade sem contentamento e contentamento sem capacidade. Isso para nós fazer a nossa reflexão. Porque quando a gente fala capacidade sem contentamento, o que ela vai gerar? Ela vai gerar aquilo que eu te falei, orgulho, vaidade, ansiedade. Porque aqui está falando o quê? Da capacidade humana. É justamente aquilo que as pessoas se enchem de si, do seu ego, do seu orgulho, e se tornam pessoas nocivas. E isso não é diferente, às vezes no nosso próprio meio cristão tem muito disso, muita vaidade, líderes vaidosos, né? Então por isso que eu falo assim, capacidade sem contentamento, ela gera isso. Ao contrário do contentamento sem capacidade. É muito comum a gente falar assim, não, irmão, não sei fazer isso não. Ô, irmão, fica aqui na porta. Ah, não, eu sou tímido. Ô, irmão, vamos ensinar na escolinha. Não, eu não tenho curso de professor. Por isso que eu falo assim, o contentamento sem capacidade pode o quê? Mudar essa história. Mas o que eu estou falando aqui também é essa questão isolada das coisas. Porque também o contentamento sem a capacidade, ela pode justamente isso, né? Esse bloqueio. Fica aqui, irmão, na portaria, para você receber a pessoa. Não, eu não levo muito jeito com pessoas, né? Por isso que eu falo assim, ela pode gerar essa falta de empenho. Por isso que é importante as duas coisas na nossa vida com Deus. Contentamento e capacidade. Então, contentamento sem capacidade pode gerar o quê? Pode gerar uma certa acomodação. É o que eu falo, que vai chegando, senta, vai embora. Eu acho que todo mundo na obra de Deus, seja aqui dentro ou fora daqui, ela tem algo a fazer. Nem que seja pelo menos uma ligação. Como é que está você? Né? Tem essa coisa simples, às vezes, de fazer. Mas quando unimos as duas coisas, capacidade mais contentamento em Cristo, nós temos o quê? Nós vivemos de forma plena, com gratidão e confiante que Ele fará. Ele fará as coisas acontecer. Não é você, não é a força do seu braço, não é a força do seu entendimento, não é a força da sua capacidade, mas o que? É onde nós depositamos a nossa confiança. Que está o quê? Em Cristo Jesus. Colossenses fecha bem esse entendimento aqui. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. É onde
o que nos move, o nosso coração, o que traz a alegria de fazer, o que nos traz aqui é o Senhor. A motivação nossa é o Senhor. O que nos traz contentamento é o Senhor. O que nos motiva é o Senhor. O que nos capacita é o Senhor. Hoje mesmo na reunião de baixo aqui, na nossa reunião ali de obreiros, né, de consagração de obreiros, falou um pouco de cada coisa que a gente citou aqui hoje. Então, nós como igreja, nós como servo, nós que fomos chamados, vocacionados, capacitados, né, nós também somos o quê? Alegres por isso. Alegres. Temos que estar alegres por isso. A obra de Deus, igual o pastor falou, ela não tem que ser um fardo. Ela tem que ser com alegria. Eu tenho que chegar aqui e trazer essa mensagem porque meu coração está alegre. Eu tenho que compartilhar essa mensagem porque meu coração está pulando de alegria. Isso não é um texto qualquer, isso foi um texto inspirado. A Bíblia é inspirada. E o que nós estamos aprendendo aqui? Um pouquinho do que Paulo tem a ensinar a nós. E nós temos uma referência que está aqui. Vai lá que você vai ver. Busca. Nosso coração, ele tem que nos alegrar disso. O contentamento na Bíblia nos ensina a ser gratos em todas as fases da vida, sem deixar de buscar o crescimento que glorifica o nome do Senhor. Esse é o principal. E eu quero finalizar essa palavra. O tempo já está pedindo já um... É bom, né? A gente vai falando. Ainda bem que eu trouxe muita coisa para falar e eu consegui falar quase tudo hoje. Que geralmente eu trago tanta coisa, não dá tempo de falar, mas hoje teve um bom tempo, né, pastor? Eu quero compartilhar para você entender de uma vez por todas a questão da capacidade do contentamento. São duas coisas para serem trabalhadas juntas. Capacidade, o que nós precisamos? O que nós precisamos ser capazes na obra do Senhor? Coloque isso no seu coração. Você vai achar, sabe o que, irmão? Incapacidade. Você fala, o que eu posso ser capaz na obra do Senhor? Mas deixa Deus te capacitar. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Deixa Deus te usar. Eu falo porque quando eu vejo juventude, essa juventude que tem muito ainda que crescer, aprender, a depender, a viver, eles vão trazendo a energia. Mas do mesmo tamanho que vai chegando a energia, tem que chegar também amadurecimento, sabedoria. Um dia eu fui jovem também, impetuoso, cheio de coisa, vontade de fazer as coisas. Alguém aqui já esqueceu do primeiro amor? Alguém viveu o primeiro amor? Eu lembro que eu era um cara que não conhecia nada de Bíblia, nada de Deus. Eu fui desafiado. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui desafiado. Um dia um pastor chegou assim, Frederico ele me chamava. Frederico, você é um rapaz jovem, inteligente, próspero, você tem uma empresa. Frederico, você vai entrar nos lugares que eu talvez jamais entre. Você é um rapaz influente. E naquela hora eu compartilhei justamente uma dor que eu tinha. Mas eu não tinha sabedoria. Meu coração não estava contente. Meu coração estava triste, porque eu estava querendo entender sua vida. Ele virou para mim e falou assim, Frederico, você sabe muita coisa, mas você não conhece a Deus. Isso deu um baque no meu coração.
Isso apertou tanto. Eu falei, mas quem que é esse pastor doidão que chega aqui e fala que eu não conheço a Deus? Conheço Deus. Conheço Deus, conheço Deus, conheço Deus. Ele falou, achei que ele ia chegar lá fazendo uma oração. Daquelas que joga, sabe, pastor? Salzinho pra cá, ia expulsar, ia exorcizar aquele lugar. Mas não, ele fez uma oração muito simples e falou assim, eu te faço um convite para você conhecer o Senhor. E foi num horário desse, numa escola bíblica dominical, que ele falou, vai lá às 9 horas. Aí eu pensei, pô, eu querendo resolver o meu problema, esse pastor vem falar para mim que eu não conheço a Deus e vai mandar eu para uma escola. Isso era uma terça, quarta-feira. Quando chegou na sexta-feira, meu irmão, meu coração já estava assim, eu estava quase ficando louco. Louco, sabe, é louco. Eu falei, gente, é loucura, parece loucura isso, mas não é. Só sei que domingo de manhã, lá vai eu, sentado num banco de igreja, olhava para um lado, olhava para o outro e me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E de lá para cá, a minha história mudou, a minha vida mudou. Meu coração foi se enchendo de alegria, de contentamento. E olha que eu nem gostava de igreja, nem de pastor, nem de nada. Mas ali Deus trabalhou na minha vida. Eu fui fazer as coisas para o Senhor. Fiz muitas coisas. Não é porque o Fred era bom, não. Mas é porque Ele me capacitou. Ele me capacitou. Em todas as tarefas da igreja. Eu não sei cozinhar, vai aprender a cozinhar. Ah, não sei dar aula, vai dar aula. Em tudo, irmão, Deus te capacita. Seja na obra do Senhor, na música, seja no evangelismo, seja na hora de pregar, de falar a palavra do Senhor, seja para um vizinho. Deus te capacita. Ele só quer saber o quê? Que você abra a sua boca para falar do amor dele. Para falar do amor dele. E foi o que eu aprendi. Por isso que eu falo. Quando eu encontrava com alguém na rua, o pessoal falava assim, o Fred deve ter pego alguém para Cristo. Porque está demorando. A Beth mesmo já sabia. Toda hora pode alguém cruzar o seu caminho. Seja na escola, na faculdade, onde tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Nós temos que pedir para o Senhor contentamento para viver com paz e gratidão em qualquer circunstância. E sobretudo, irmão, discernimento, para não confundir contentamento com conformismo, mas sempre avançar no caminho, nessa jornada nossa de fé. Essa jornada gigante nossa tem 2 letrinhas. Fé. É uma jornada gigante. Tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte. Nessa estrada tem paisagem bonita, mas nessa estrada também tem deserto. E eu posso te garantir que é nesse deserto que a gente vai encontrar contentamento. Amém? Vamos ficar de pé? Em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a nossa vida. É promessa, irmão. Isso não é vão, isso não é vazio. Eu escrevi tanta coisa, mas eu escrevi uma coisa carinhosa. Eu acordei no meio da noite para escrever isso. E é uma coisa aconchegante. Para a gente não falar de um Deus invisível, para não falar de um Deus que muitas vezes a gente fala, né, mas não vê. Mas o nosso coração fala com Ele a todo instante.
é onde eu falo assim, que não tem contentamento fora dos braços do Senhor. Quando a gente fala braços do Senhor, eu falo assim, sinta-se abraçado. Nos momentos mais difíceis, irmão, sinta-se carregado. Não consigo nem andar, Senhor. Ele anda contigo, Ele te põe nos braços. É como aquele velho ditado lá da caminhada, mas eu não vi os passos na areia. É porque Ele te pegou nos braços. E eu acredito assim, irmãos, até Jesus voltar vai ser assim. De fé em fé e de glória em glória. Senhor, que essa manhã, Senhor, seja uma manhã diferente. O Senhor falou aos nossos corações, ó Pai, e tem falado desde quando a gente adentrou, Pai, nesse lugar, na reunião do subsolo, nas canções, nos textos, nas palavras, mas sobretudo, Senhor, com muita simplicidade, mas com muita alegria e com muito contentamento, Senhor, que o Senhor venha a nos preencher da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Que a nossa vida, Senhor, seja regada pelo Senhor. E faça, Senhor, sempre nos compreender que a nossa vida sem o Senhor não é nada. E é que nas horas difíceis, Deus, que o Senhor nos mostra que a alegria do Senhor, Pai, ela é maior do que tudo. E assim nós entregamos as nossas vidas para o Senhor no dia de hoje e sempre, Senhor. Amém.